Olá, tudo bem, turma do 8º ano? Aqui é a Prof. Rafaela e hoje então a gente dá início a mais uma videoaula de arte. E aí na aula de hoje então a gente vai dar continuidade ao assunto que nós estamos tratando desde as aulas anteriores. E então vamos falar um pouquinho sobre o assunto que nós tratamos lá na live. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é muito importante que vocês participem das lives, é importante que vocês assistam as aulas até o final, para que a gente possa trocar ideias, né, discutir sobre os assuntos que nós estamos tratando, questioná-los. E o papel da arte é esse, justamente a gente poder se expressar através do nosso pensamento ou das nossas emoções e habilidades artísticas. E aí hoje, pessoal, a gente então acabou de sair de uma live lá em que a gente conheceu um pouquinho mais sobre as tecnologias High-Tech, Low-Tech, sobre esses conceitos, né? Então, hoje, por exemplo, se eu peço para vocês fazerem para mim um trabalho no Paint, será que isso é uma tecnologia High-Tech ou Low-Tech? Pensem aí. É uma tecnologia que já caiu, já é low-tech, entendeu? Hoje em dia existem softwares de desenho, CorelDRAW, Illustrator, entre outros softwares, que possibilitam a gente fazer desenhos no computador de uma maneira muito mais tecnológica, muito mais prática, né? Que é aquilo que nós estávamos falando a respeito do avanço das tecnologias e de que forma esses avanços eles contribuem para as criações artísticas. E aí, pessoal, na página 19 da nossa apostila, a gente fala um pouquinho sobre a dança moderna, sobre de que maneira as tecnologias high-techs interferiram também nessa linguagem da arte que é a dança, né? Vimos que a diferença entre uma dança clássica e uma dança moderna, ela tá não somente no uso das tecnologias, mas também na forma como o artista se comporta no palco, no figurino desse artista, né? Então hoje a gente vê uma liberdade muito mais grande no que diz respeito à expressão corporal do artista que está lá dançando. Enfim, são bastante diferenças que existem entre essas duas linguagens do balé clássico e da dança moderna. E a gente percebe então que a tecnologia ela também acompanha aí essa linguagem que é a dança. Então conhecemos aí a Isadora Duncan, que foi uma grande dançarina, muito importante para a história da dança, uma educadora que desenvolveu uma técnica de educação muito interessante. Então ela dizia que cada ser, cada criança era um ser único, então ela não podia impor que aquela determinada criança ou aquele determinado indivíduo se comportasse daquela maneira como ela impôs, porque cada pessoa se expressa de uma maneira diferente. Isso tem muito a ver com a maneira que a Prof. Rafa conduz também as aulas, porque eu acredito que vocês têm potenciais diferentes, cada um de vocês tem um potencial único, e cada um se expressa de uma maneira diferente. Então talvez um de vocês goste mais de se expressar através do desenho, outro através da música, da foto, da literatura, enfim, a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, né? E aí, essa artista tão importante, ela foi responsável por grandes transformações no mundo da arte, né? Sendo então uma precursora da dança moderna, que nós conhecemos um pouquinho. Então a gente viu um vídeo lá, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do trabalho dessa artista, pode procurar lá nas plataformas digitais, no YouTube, vai encontrar vídeos, documentários, muito material legal a respeito dessa artista. E aí vimos então que a tecnologia high-tech, ela entra nesses espetáculos, assim como no Circo de Soleil, que a gente vê, entre outros espetáculos high-techs, que utilizam então inteligências artificiais para como uma forma de produção aí para esses espetáculos.
E aí, então, pessoal, na página 21 da apostila, a gente vai começar a falar, então, sobre o assunto que a gente vai abordar hoje. E a gente está falando, então, de uma conexão agora da arte com o universo, com o espaço sideral, de uma maneira mais direta, né? Vimos, então, uma artista que criou poemas lá do espaço e enviou esses poemas para que as pessoas completassem, né? A gente fez uma breve brincadeira lá na nossa live. Essa astronauta japonesa chamada Chiaki Mukai, que começou então fazendo esse poema, que utiliza uma técnica chamada tanka, que é um tipo de poema oriental escrito por mais de uma pessoa. Então a primeira pessoa escreve um verso e aí as outras pessoas continuam esse verso. Lembra que eu fiz uma comparação aos haikais, que também são poemas com breves frases. E aí, gente, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa curiosidade muito legal que foi um feito lá em 1977, supondo que civilizações extraterrestres também têm um interesse em saber o que se passa aqui na Terra, né? Se é que existem os extraterrestres, será que eles têm o mesmo interesse que nós de conhecê-los, de saber como eles vivem? Enfim, pensando nisso, então a NASA lança no sistema um satélite chamado Voyager, e esse satélite em 2015 passou a ser o artefato humano mais distante da Terra. E aí nesse Voyager a gente então contém um disco, e nesse disco, né, destinado a nossos amigos extraterrestres, a gente tem 118 fotografias que estão codificadas no formato de áudio, que retratam aspectos da fauna, da flora, do relevo do nosso planeta. Temos, então, saudações em 54 idiomas humanos, então a gente manda lá para eles um áudio com saudações em diversas línguas, para que eles conheçam, então, a nossa língua. Os mais variados sons produzidos aqui, como um beijo, um trator, um lançamento de um foguete, e 87 minutos de seleções musicais, certo? E essas seleções musicais estão lá na nossa página 21 da apostila. Então a gente tem Bach, a gente tem as canções aborígenes dos aborígenes australianos, temos uma infinidade de músicas que são lançadas então nesse disco, e todas elas então enviadas através do Voyager. E o Voyager então fica lá vagando pelo espaço, e na tentativa então da NASA encontrar uma forma de ter contato com esses nossos amigos extraterrestres. Então vejam que a arte, ela extrapola o sentido dela, né, de apreciação, e ela tá então sendo lançada para o universo como uma forma de encontrar um diálogo então com esses nossos amigos aí extraterrestres. Olhem que interessante, né? Então é algo muito legal da gente saber que existe. E aí eu pergunto para vocês uma coisa, eu termino essa aula fazendo esse questionamento. Por que vocês acham que essas 27 músicas, elas foram escolhidas para retratar a produção artística terrestre? Por que elas? Né? Deem uma olhadinha lá na lista, e aí eu gostaria que vocês fizessem algumas anotações a respeito disso. Por que vocês acham que foram escolhidos aqueles artistas para nos representar lá pro espaço sideral, pro universo? E aí, gente, eu gostaria que vocês fizessem essas observações, né?
E aí hoje a gente vai falar, então, concluir essa aula falando um pouquinho sobre as questões da curadoria. O que seria uma curadoria? Uma curadoria, ela consiste numa seleção que é feita por uma pessoa responsável, e essa pessoa, então, ela seleciona aquelas obras que ela acha que tem uma relação entre si, ou então que são pertinentes àquele momento, né? Ou seja, por exemplo, numa exposição, vamos lá, do Leonardo da Vinci, vai ter um curador. Esse curador, ele vai levar em conta o espaço expositivo em que aquelas obras serão instaladas e serão expostas. Ele vai levar em conta quais delas cabem dentro daquele espaço, ficam interessantes quando apresentadas juntas. Então, a curadoria, ela é um papel muito importante da arte, né? É ela que faz a seleção das obras de arte dos artistas que serão expostos. Então, existe também a curadoria na música. Então, quando um artista ele faz diversas músicas e ele quer lançar um CD, ele precisa fazer uma curadoria daquelas faixas para então chegar no momento em que ele vai selecionar as faixas que ele acha que são interessantes para aquele disco, para aquele CD, né? Então, o papel do curador é um papel muito importante. E aí, na próxima aula, a gente dá continuidade, então, a essa questão da curadoria. Para finalizar a aula de hoje, eu gostaria, então, que vocês fizessem uma reflexão a respeito do Voyager 1, sobre esses discos, essas músicas que foram enviadas, né? Analisem ali, vejam qual é a opinião de vocês a respeito dessa curadoria, se vocês acham que deveriam ter sido inclusas outras faixas. E aí a gente vai conversar sobre isso, então, na nossa live, tá bom? E até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!